aqui. Gente, a gente tá cada vez mais perto do fim. Essa é a nossa penúltima aula. E eu já tô ficando triste. Mas muito feliz ao mesmo tempo de ter passado esse tempo aqui com vocês, compartilhado um pouquinho do que eu sei. Eu não sei tudo, a gente ainda não sabe tudo, mas a gente tá aqui fazendo essa troca, né? Por isso que eu falo sempre pra vocês, comentem com a gente, conta pra gente também, pra gente poder trocar, pra gente poder brincar. Eu tenho certeza que a gente também tem muito a aprender com vocês até aqui, de todos os exercícios que vocês já fizeram, que mandaram pra gente. A gente viu coisas incríveis, tá muito legal poder compartilhar esse tempo aqui junto com vocês, é incrível. Eu tô muito feliz e já tô com saudade, mas vamos seguir, porque a gente ainda tem coisa pra falar, tem gente aí pra aparecer, pra falar coisa pra vocês. Essa aula tá muito legal, tá incrível. Então, caderno, caneta, água e senta aí, porque lá vem informação e essa tá muito boa, tá? A gente vai trazer uma novidade bem legal, fica ligado. Olá! Oi, gente! Eu vim falar um pouquinho aqui pra vocês. Depois de tudo isso que a Dimitra já falou, né, que nós aprendemos até aqui, a gente vai falar meios de procurar e adquirir o nosso figurino. Já sabemos que a indumentária, ela é todo um contexto, né? É um contexto histórico, o contexto da sociedade onde insere aquele personagem, a idade dele, quem ele é dentro da história, se ele é o vilão, se ele é a mocinha, qual é o seu papel dentro daquela história. Gente, eu tô com medo de estar refletindo no meu óculos. O quê? Luzes. Não tem problema não, Não tem problema. Não, mas tipo assim, é ruim? Não. Ah, tá. Vamos primeiro montar uma referência. É meu personagem, onde ele vive, contexto histórico. E aí, depois de termos as referências em mãos, que às vezes até o próprio diretor da peça, ou do filme, da série, da novela, enfim, vai te passar alguma referência. Claro, isso se não tiver um figurinista, né, que já vai te dar pronto, quando você vai produzir o seu figurino. E aí, você junto com, se você for produzir o seu próprio figurino, com base naquelas referências, você vai começar a ir atrás daquelas peças. Primeiramente, olhar no guarda-roupa. Abrir meu guarda-roupa, vamos ver o que eu encontro dentro dessa referência. Ai, não tenho nada aqui, mas o que daí você pode pegar e transformar pro seu figurino? Ah, esse tecido aqui, essa cor não dá, não encaixa na paleta de cores, porém, eu posso personalizar. Certo? Ah, essa blusa de manga longa não dá, eu preciso de uma regatinha. Ué, posso cortar? Posso costurar depois. Primeiro é o seu guarda-roupa. Depois do seu guarda-roupa, você vai olhar aquelas roupas que iam pra doação. Sabe, eu sempre tenho uma sacola, assim, de roupa, ou roupas que eu já nem usaria mais. E aí, você olha lá, dá aquela catada, fala, eu não usaria isso mais. Porém, a minha personagem, Paula, usaria. Outra coisa, roupa pra doação, você pode se ligar ficar atento no tecido. Ah, esse tecido aqui é bom, não é exatamente uma roupa que eu quero, mas esse tecido é bom. Com isso, você pode começar as transformações, que a gente vai passar pra vocês algumas ideias. Tá, outra coisa, você pode ver com seus colegas atores, figurinistas, enfim, seu colega artista. Se ele tem alguma roupa, lembrando que no teatro você vai ter que usar aquela roupa para o ensaio. Então, você tem que avisar aquela pessoa que tá te emprestando que aquela roupa pode sofrer alguma alteração ou não. Então, a pessoa, né? Por exemplo, eu tenho uma saia que, assim, dá certinho para a referência que eu preciso pro meu personagem. Minha amiga tem essa saia. Só que eu vou ensaiar, então ela corre o risco de repente, rasgar, ela corre o risco de manchar. Né? Então você tem que pensar nisso. Então já tem que deixar a pessoa avisada, porque de repente ela não vai querer emprestar, porque é de uso dela e tal. Outra coisa, se precisar tingir, né? Acontece. Procurei no meu guarda-roupa, não encontrei nada. Ou encontrei uma peça, mas ainda falta outra. Eu tenho um sapato, mas ainda falta roupa. Falei com meus amigos, olhei no saco de doação, não tem nada. Beleza. O que eu vou fazer? O que eu faço agora? Não entre em pânico. Bom, então aí a gente vai partir para a busca prática, partimos para ação. Vamos atrás de brechós, tá? Bazar, brechó, a gente vai atrás. E sabemos que aqui no Rio tem muito brechó que não falta. A gente vai começar a fazer uma busca. Primeiro, você que, eu não conheço, nunca fiz uma busca de figurino em brechós, então eu não conheço muito brechó. Você pode pedir dicas pra pessoas que talvez conheçam, né, pessoas aqui do Rio. Você sabe de um brechó X? Tô precisando de uma roupa de época. Então, não vai ser todo bazar que você vai encontrar,
né? Não vai ser todo brechó que você vai encontrar roupa de época. Sendo assim, você pergunta pras pessoas. Dito isso, você tem duas opções. Você pode perguntar pras pessoas e ir diretamente nesses brechós e bazar que tenham essas roupas, né? E daí lá provavelmente você vai encontrar. Se não encontrar algo bem certeiro do que você procura dentro da sua referência, você pode adaptar, como eu disse, e vamos passar algumas instruções de adaptações. E se você não encontrar, e a segunda opção seria você procurar dentro de vários bazares. Quando você procura, você começa a conhecer. Aí você vê um bazar, um brechó. Nossa, que brechó legal, tem muita opção de roupa, mas eu não tô encontrando nada que sirva pras minhas referências. Tá bom, porém, você já vai ter aquele brechó em mente quando você fizer um outro trabalho e aí você precisa de uma roupa muito chique, uma roupa de marca, por exemplo. Né? Seu personagem é uma personagem rica, cheio de adereços, muitos objetos que parecem ouro, sabe? Aquela personagem bem extravagante. Bem, classe social alta e tal, não sei o que. Então, você já vai ter uma referência de bazar. E você vai lembrar, olha, aquele brechó, em tal lugar, em tal rua, ele tem essa roupa que eu preciso. Então, você já vai direto nele. Então, é bom porque você já tem um conhecimento dos brechós e aonde procurar. Então, eu acho muito legal fazer essa busca em vários brechós, porque você já fica ciente mais ou menos do que tem por ali. Sempre chega roupa nova, igual loja, né, gente? Mas a gente já sabe mais ou menos o estilo. Uma dica é ficar atento a valores também, né? E não comprar tudo em um brechó só. Como eu falei, tem brechó que chega semanalmente, roupas. Então, de repente você foi naquele e não tinha o que você procurava, mas semana que vem vai chegar uma nova leva de roupas e acessórios, e aí você volta lá. Ficar atento a valores, porque às vezes também é muito caro e não compensa. Como eu disse, você pode comprar uma roupa que seja parecida, pelo menos o tecido, mas a cor não é. Você pode tingir, você pode cortar, você pode adaptar aquela peça. Acessórios é mais difícil, mas não é impossível. Falando em termos de confeccionar, às vezes você tem que mandar fazer assim do zero. Pega um tecido e tem o que fazer. Às vezes acontece. Não, talvez não uma peça toda, mas alguma peça ou outra você tem que fazer. Aí você compra um tecido e tal, mas aí vai ficar para um outro momento. Vai ser eu que vou falar isso pra vocês, não. Mas vocês vão ver, fiquem ligadinhos aí, hein? Uma coisinha que é bom a gente se atentar, assim, no teatro, quando a gente, como eu falei, quando você pega emprestado uma roupa, e aí você tem que levar pros ensaios, e às vezes é uma peça que tem muita movimentação cênica, então você tem que se atentar a isso, porque se for uma roupa que não é sua, você tem que avisar o dono que pode sofrer alguma porventura. Então, é bom a gente pensar também na mobilidade, né, do ator em cena. Porque às vezes é uma roupa que não te dá a mobilidade que você precisa e aí acaba atrapalhando o desempenho do personagem, né? E não fica legal. Agora, tem roupas que são propositalmente colocadas para gerar um desconforto. Às vezes, um sapato grande vai te gerar um desconforto que visualmente é necessário para o seu andar mudar. Porque já vai trazer outro corpo pro ator que vai influenciar no visual do personagem, diretamente. Entendeu? Deixa eu ver outro exemplo. Uma blusa grande, uma calça larga, algo que aperte na cintura para o personagem andar, ter passos mais curtinhos. Enfim, então tem que pensar isso. Mas se não for o caso, geralmente é bom uma roupa que te traga mais mobilidade para você conseguir desempenhar melhor o seu papel. Coisas que talvez não aperte muito o seu tronco, né? Te dê mobilidade com as pernas, de repente, se você precisar pular, saltar. Ficar atento nisso. Bom, é isso. E agora eu vou dar uma outra dica também, além disso. Se atentar às saias, né? Porque se o personagem se a mulher for cair, né, a menina, a mulher, enfim, for cair e aí de repente vai aparecer embaixo, vai aparecer as pernas e aí se atentar, colocar um shortinho, ver a época certa pra ver se realmente aquele short for ficar muito à mostra, não condiz muito. Então de repente uma meia calça escura é interessante, porque é importante você, como a gente já disse, né, é importante você usar seu figurino também nos ensaios, porque você não sabe o que pode acontecer. Às vezes, ensaia sem uma meia calça, porque fica aparente a pele, não é interessante para aquele trabalho. E aí, quando você vai... eu vou colocar só no dia a meia calça. Depois a meia calça, ela fica grudando na saia. E aí, você não consegue correr, você não consegue andar rápido.
e te atrapalha. Seu andado vai mudar, enfim, vai te atrapalhar e vai te gerar um desconforto e você vai se desconcentrar. Então, por isso que é importante você colocar antes, usar também nos ensaios pra saber como vai ser essa mobilidade com esse personagem e o que você vai precisar, porque tem coisa que a gente só descobre no processo. Isso também é uma coisa que eu aprendi muito na prática e a minha professora fala muito, ela bate muito na tecla. Não só em questão do figurino, mas eu tô trazendo pra cá porque eu aprendi, vivendo e aprendendo, né, galera? Mentira, gente, eu não aprendi, juro. A Dimitri que tentou ensinar pra gente. Isso que é arte. Isso que é arte. Isso que é arte, eu acho. Arte. Arte. Essas são as artistas. Bom, vamos... Desculpa. E é isso, galera. E lembra que eu falei que vamos ter dicas, vamos ter uma novidade, vamos ter. Aí pra você ficar ligadinho, hein? E é agora. Se liga aí. Oi, gente, tudo bem? A gente voltou pra trazer pra vocês aquela novidade que eu falei lá no início, na introdução, quando eu apresentei o que seria o conteúdo da nossa aula de hoje. Olha só. A gente tem uma convidada especial demais e ela vai vir falar muita coisa legal pra gente sobre tecido, sobre material de costura, sobre uma introduçãozinha à costura, enfim, se apresenta pra gente te conhecer, pro pessoal também saber quem você é. Olá! Meu nome é Madalena, eu tenho 24 anos, eu atualmente sou estudante de indumentária dentro de artes cênicas na UFRJ, então eu tenho aula com todo mundo da Escola de Belas Artes, eu tenho disciplinas mais voltadas para as artes visuais. Eu sou formada também em roteiro, então tenho um pouco do rolê da contação de história, e pela Darcy Ribeiro, e atualmente trabalho na companhia Ensaio Aberto, sou assistente de direção, mas também trabalho no acervo de figurino, no acervo de objetos e no camarim, nessa parte toda de indumentária. Então tenho um pouquinho de trabalho lá e tenho o meu trabalho na faculdade. E além disso, tem alguma outra coisa que você, algum outro espetáculo que você já trabalhou na parte de figurino, alguma coisa que você pode contar pra gente também? Eu comecei numa outra companhia, que era uma companhia recém-formada de alunos da Cal, que estavam fazendo uma montagem. Eu fui para trabalhar mais na parte de produção, só que justamente por ser uma companhia recém-formada e por ter, assim, 5 pessoas basicamente na companhia, que eram os atores que faziam tudo. Viu? A gente falou pra vocês que a Rô faz tudo sim. É verdade. Sempre. Justamente. Volta e meia ficava faltando. A gente tinha sim um figurinista parceiro que fazia as coisas, mas eventualmente a gente ia fazer uma montagem de uma cena ali, ia fazer uma coisa ali. E não tinha realmente quem fizesse. Então eu fui para esse lugar meio que eu sempre gostei, mas por necessidade, para ajudar, para fazer acontecer, assim. E aí comecei a fazer lá. Depois eu saí da companhia e continuei um pouco nesse caminho. Comecei justamente a ir mais para as artes visuais e desenhar roupa e entender. Comecei sem saber como é que fazia mesmo, assim, tipo essa coisa de desenho, de coisa, eu fazia tudo em 2D, eu não sabia como é que era, eu realmente só fui aprender como é que você faz um desenho de croquis na faculdade. Então antes disso eu fazia tudo assim, era mais ou menos isso aqui que eu pensei, a costureira olhava e falava, tá bom, vamos dar um jeito aqui. Os detalhes da roupa, as cores. Exatamente por aí. Daí eu trabalhei em algumas montagens da Cal, eu fiz O Espectador Condenado à Morte, eu fiz recentemente como é que é o nome? A Morte em Retalhos. Acho que agora eu não vou mais lembrar de tudo, mas eu fiz algumas montagens de formatura da Cal. Aí depois consegui também alguns trabalhos um pouco mais comerciais, assim, eu cheguei a fazer um comercial de fato na Globo, eu fiz a abertura do Brasileirão, que foi bem legal. E aí montei camisa de time, essas coisas assim. Eu fiz, esse foi divertido porque assim, não tem tanta necessidade de croquis, porque meio que todo mundo sabe como é que é uma camisa de time, assim, uma camiseta. Então a gente pegou um desses modeladores de internet que tem monte uma camisa, e aí eu fui viajando em vários, eu fui pegando um daqui, um dali, depois a gente apresentou lá pra direção, eles aprovaram. Nossa, isso é uma boa ideia também, né, pra montar esses... Exatamente, cara, a gente às vezes pode usar esses recursos, tipo, até mesmo
joguinho de vestir da internet. É um pouco mais difícil, porque muitas vezes não vai ter exatamente o que a gente tá procurando, né? Já vai dá pra ter uma referência, né? Exatamente, dá pra montar ali algo. Eu já fiz muito isso, tipo assim, eu já trabalhei num jogo também. E aí na parte de escrever mesmo. Só que a gente não tinha recurso tanto de ilustrador, porque é muito caro você ficar pedindo cada arte de cada coisa e tal. Sim. Então eu pegava muita referência nesses bonequinhos mesmo de montar avatar pra fazer o que eu queria ali. Joguinho da Barbie. Tipo isso mesmo. Assim. Quando a gente não tem o recurso, a gente vai improvisando, que o teatro ensina isso muito pra gente. Então, é importante, inclusive, até você falar isso, porque a gente vem falando ao longo da oficina sobre a gente usar a criatividade. Então, uma coisa que já está inserida na nossa convivência, no nosso dia a dia, que a gente nem imagina que pode servir nesses momentos, mas sempre serve. Exatamente. Inclusive, assim, os trabalhos que eu fiz, eu ia falar uma coisa que é mentira, assim. Eu ia falar, os trabalhos que eu fiz pra cinema tinha mais dinheiro. Mas não é verdade, porque eu também já fiz, como eu fui da Darcy, a gente já fiz muita coisa com estudante que não tinha nem um centavo pra fazer nada, assim. Só que quando é pra teatro, cara, não tem orçamento mesmo. Você vai com o que tem, de vez em quando, se for na Cal, tem a vantagem de ter um acervo, que é um acervo bem legal. Então, vocês conheceram o acervo da Cal, a gente foi lá, fez um tour, fez exercício. Amo de paixão, amo Dete. Meu amor. E já, tipo assim, por eu ter essa parceria com a Cal, de já ter feito muita coisa lá, eventualmente eu consigo pedir para alugar uma roupa ou outra para outros trabalhos. Isso é uma coisa legal também de ir entendendo os acervos que existem e vendo o que pode. Por exemplo, tem uma chefe também que tem um acervo pessoal dela. Eventualmente, se precisar, eu pego um negócio emprestado com ela. Tem essa coletividade também. Sim, muito, muito. Inclusive, por a gente ser aluna da Cal, o Luiz, que é o diretor-geral de lá, ele libera muita coisa pra gente quando a gente precisa fazer pra fora mesmo, até nos nossos filmes. Sim, ele já emprestou muito figurino, ele já emprestou coisas pra fazer outros filmes de outras pessoas que a gente saísse atriz. Então, assim, é realmente essa parceria e a gente saber também que é um lugar possível e que esse lugar existe, né? Que eu acho que é o principal. Exatamente. Tem outras escolas também, por exemplo, eu nunca fui nem nunca usei o acervo da Martins, mas eu sei que ele existe. Eu sei que, por exemplo, quem já estudou lá, quem tem alguma mínima ligação com o espaço, de repente até consegue uma entrada, pedir uma coisa. Então, eu acho que esse é um caminho bom, né? Ver escolas de teatro, coisas desse lugar. Porque quando a gente não tem mesmo, a gente tem que inventar. Sim. Enfim. E falando disso, desse acervo, já tem um lugar de acesso onde você pensa e fala, eu posso recorrer a isso. O que você acha dos brechós, dos bazares? Então, tem bastante, né? Tem bastante. Eu já usei também brechó para conseguir fazer figurino de curta, assim, que a gente precisava inventar umas coisas, não tinha como. O negócio de brechó é que aí você tem que fazer um garimpo bom mesmo, assim, porque tem que pegar um dia e ter paciência e buscar também referências de outros brechós. Às vezes tem um brechó lá em Campo Grande, mas é um brechó que abre às 6 horas da manhã e tem um mundo de possibilidades, assim. Eu mesma não considero que eu tenha tanto essas informações assim, mas é um caminho bem legal, inclusive porque em brechó às vezes você consegue comprar camiseta por R$2, R$1. Dependendo, você consegue comprar eu já comprei um sapato de salto lindíssimo, um vestido de veludo. O vestido de veludo custou R$40, um vestido enorme, com uma fenda, assim, que eu já usei e vou continuar usando por um tempo. Pra figurino e pra vida. Sim, total. E aí você vai criando também o seu próprio acervo. Assim. Isso é uma coisa que dá um trabalho. Eu acho que são 2 trabalhos. Primeiro, ter espaço, né? Porque às vezes... Nossa. Sim, isso eu acho que mais pega. As meninas aqui eu vejo que moram sozinhas. Eu também moro sozinha e eu não moro num apartamento grande, justamente porque a gente... né? É jovem e aí você vai já entendemos tudo. Dando um jeitinho ali. Sim. Porque a roupa também exige manutenção, então ela também exige um cuidado, tem que
tá limpando, mas não é o tempo todo só jogar na máquina, é você saber como tratar a roupa, assim. Uma coisa que é interessante fazer, ao invés de justamente ficar dando várias viagens, porque a máquina desgasta também um pouco a roupa, e dependendo, isso é importante falar, dependendo do trato que você tiver feito no tecido, a máquina pode até estragar. E tipo, dependendo do tingimento que você fizer, se você fizer, por exemplo, tem uma técnica que um professor me ensinou de aterramento. Você literalmente enterra um tecido por 30 dias. Enterra debaixo da terra. Caraca! E aí depois, quando você tira, ele tá gasto pra caramba, ele tá com outra aparência, assim. Você bota um tecido branco, ele vira um tecido marrom, com um aspecto antigo e tal. Mas se você joga isso na máquina, você perde muita coisa. Uma parte limpa, outra parte não. Então, tem cuidados que dá pra ter. Dá pra passar um pouco de lisoforme de vez em quando, pra não ter que jogar na máquina. Existe lisoforme em spray. A gente utilizou no nosso espetáculo, eu já falei com vocês, que foi uma montagem da Mãe Coragem, de Brecht, e a gente utilizou bastante o lisoforme, porque tinha roupa que a gente adaptou bastante, de repente se colocasse na máquina ia rasgar totalmente, ia tirar a cor, porque usamos muito o tingimento e tal. E aí tinha as roupas que eram bem grossas, bastante lã e tal, e aí a gente usou. Eu tô pensando muito em roupa de couro, né, também, porque tem um cuidado muito diferente. A minha mãe, por exemplo, minha mãe nunca lavou roupa de couro em casa, ela sempre manda numa lavanderia. Faz ela lavar coisa, pelo amor de Deus, porque eu não sei o que eu faço. Pois é. E tem gente que passa, realmente passa... Como é o nome disso? Alguma coisa. Hidratante? Não é cera, mas é tipo um hidratante, alguma coisa pra hidratar, eu recentemente eu posso falar disso, pegando esses dois pontos, que é a gente agora na Ensaio Aberto, a gente estava com a montagem do Morte e Vida Severino, que acabou recentemente. Aí agora a gente está tratando justamente dos figurinos. Não sei se vocês conhecem muito do texto, mas assim, se passa numa coisa meio nordeste, meio uma realidade muito pobre. Então todas as roupas eram com esse tratamento de ter algum tratamento em cima, né? De ter algum envelhecimento do tecido, de ter alguma sujeira, de ter corte, essas coisas. Então, a gente praticamente não limpou durante a temporada inteira, e eram 4 dias de espetáculo por semana. Foram no total, acho que uns 40 espetáculos durante os 2 meses. E assim, só assim se tivesse muito fedido, muito encardido, muito sem condição, aí botava pra lavar. Mas de uma maneira geral, era a misturinha, que aí... Eu não vou conseguir falar agora, mas se você quiser, depois eu posso ver e a gente dá um jeito de botar no vídeo. Tá. Que a gente tem uma misturinha que é a base água, aí lisoforme, cachaça, e tem mais 2 cânfora e mais alguma coisa que eu não tô me lembrando, que é uma misturinha que a gente bota naqueles negócios de spray, borrifador, e vai tacando. Taca mesmo, passa bastante, pode deixar molhar, que aí até o dia seguinte já secou, e aí a gente vai tratando assim. O couro, que as sandálias todas eram aquelas sandalinhas de couro, a gente fazia uma mistura de água com hidratante mesmo normal, qualquer um de farmácia, e ia sprayzando tudo bastante também em todas as sandálias. Isso eram o quê? 26 sandálias. E sprayzando em tudo pra fazer o tratamento no couro justamente com o hidratante. Pra hidratar ele, justamente melhorar esse desgaste que vai fazendo com o tempo. Eu acho que essa coisa da manutenção até me remeteu agora um pouco também a quando a gente pega um tecido pra tingir, e nem sempre é com tinta. Aconteceu agora na Cal ano passado, no 2º semestre, eu peguei o figurino de uma peça da minha turma mesmo, assim, uma coisa bem, tipo, fui na DET, peguei os figurinos, entreguei pra galera e falei, figurinos! Mas teve um específico que a gente precisou tingir e precisava de uma vibezinha mais suja, mais velha e tal, e aí a gente, era um chale enorme, branco, de lãzinha, e aí a gente mergulhou no café e ficou horrível o cheiro. Sim, fortíssimo de café. Mas deu certo. Deu certo. A cor tava lá. O que a gente precisava tava lá. Depois de um tempo a gente tacou alguma coisa também. O que a gente tacou? Foi o meu negócio, não foi? Meu spray de cabelo? Ai, um spray de cabelo pra tirar o cheiro. Ficou pior ainda, mas a peça aconteceu.
passa a misturinha. Aí, É tá isso. vendo? É que Agora a gente não tinha aprende. ideia. Aí a gente A usava. misturinha é cheirosíssima. Cara, então, é isso. Eu, na faculdade, inclusive, aprendi várias formas de tingimento natural que você não necessariamente usa, apesar de não ser muito caro. Isso é legal falar, assim. A tinta em pó que a gente usa pra tingir tecido, e tem de vários tipos. Tem a de jeans, tem a de algodão. Isso você vê facilmente em qualquer papelaria. Não é tão caro, então isso é tranquilo, tipo assim, uns 6, 7 reais o negócio, que vem com bastante pó, assim, porque você pega uma panela de água fervendo e joga um pouquinho de pó, você não gasta ele inteiro e você tem bastante tinta pra usar. Mas também dá pra fazer muitos tipos de tingimento com pigmento natural. Dá pra fazer tingimento com muitas frutas, eu já fiz com uva. Eu já fiz com muito tempero também, aquele, sabe, tempero que é tipo mais colorido, tipo páprica. Tem um super amarelinho, cúrcuma também. Cúrcuma. É muito bom, inclusive Fica ele mancha lindo, tudo. fica Mancha tudo, lindo, mancha coisa pintado de amarelo, fica maravilhoso. Eu já fiz com toda. Eu cúrcuma. imagino. Deixa eu pensar, que mais? A uva ela é mais difícil, eu fui amassando as uvas e, tipo assim, botei o tecido ali no meio e fui amassando como se eu estivesse fazendo um vinho, assim. Pra ficar roxo. Pra ficar roxo. Beterraba também seria uma opção? Acho que é possível, nunca testei, Porque a mas acho que é beterraba possível. também solta tinta pra caramba. Tem uma galera que faz até maquiagem, né? Com É. rabo, lip tint. Todas essas coisas também, às vezes você não tem nem 6 reais em casa, mas você tem um negócio que... Uma beterraba que tá meio Uma murcha. beterraba murcha, um pote de tempero velho colorido, um tomilho, um negócio assim. Cara, isso agora doeu, porque eu acabei de jogar um montão de cúrcuma fora. Tô te falando, da próxima vez guarda, porque Bom. isso você transforma em pigmentação Sim. natural tranquilamente. E aí, de fato, fica cheiro. E aí... Bota misturinha. Misturinha. Isso. Uma outra coisa que eu ia falar. A gente chegou nessa de cuidados, de como cuidar, né, de cada tecido. E também de tingir. Mas tem tecido que não pega de jeito nenhum. A tinta. Aí... Como é que é isso? Pois é, são os dramas da nossa vida. Cara, eu vou te dizer que a minha experiência é um pouco desastrosa com isso, porque isso já aconteceu comigo. Justamente, eu fiz uma vez um projeto para a faculdade que era uma disciplina de tratamento de tecidos, e aí eu cismei que eu queria fazer uma coisa toda de um time de futebol que eu inventei. E aí eu fiz tipo um estandarte muito maneiro. Só que na hora que eu fui comprar a camiseta, eu comprei uma camiseta branca dry fit, porque eu falei, vou tingir, vou dar a loucura, vou fazer acontecer. Não deu certo, porque o dry fit não pega de jeito nenhum. Eu ainda testei uma outra coisa que foi o tie-dye com... Eu comprei uma branca e uma preta. Então eu testei o tie-dye com água sanitária na preta, pra ver se pelo menos eu consegui inventar algum negócio. Também não obtive resultados que eu queria. Então eu diria para assim, os tecidos que não pegam tingimento, porque tem a ver com a absorção deles, né, na verdade, ou assim, se realmente precisar muito você pintar alguma coisa por cima deles, tinta normal mesmo, tinta de tecido. Tinta de tecido vai pegar, eu acho que independente. Aquele potinho. Mas aquilo é lógico, se for passar aquilo no tecido inteiro, você não vai receber um efeito legal, vai ficar tudo endurecido. Então, eu recomendaria, na verdade, tentar trabalhar outras técnicas, ou de repente, dependendo do que você quiser chegar, um aterramento, um bordado. Um bordado é outra coisa, né? Mas, assim, recomendaria fazer outras técnicas, porque essa questão da absorção, ela vai acontecer independente do material que você tente, eu acho. Tipo assim, a não ser que você use uma tinta que tenha fixação, aí você já pode jogar um spray, pode jogar uma coisa, e todas essas coisas vão fazer o tecido endurecer, e aí não vai ficar tão legal. Todo o resto é líquido para você trabalhar esse tingimento que fica bonito, né? O tingimento que parece... Não é nem uniforme, porque às vezes ele não precisa necessariamente ficar uniforme, né? Você pode trabalhar ele para ele não ficar uniforme. Mas é tudo líquido. E aí se você bota uma coisa que tem uma absorção tão grande que não pega,
eu diria que não trabalhar a técnica de tingimento em um tecido como esse. Ou seja, com o tecido da cor que você precisa. Evite problemas. E só pra gente, pra ficar claro, dry fit é aquele tecido da camisa de futebol. Exatamente, aquele tipo de tecido que não tem algodão, eu acho. Ele é praticamente todo de poliéster, se não me engano. Tipo tecido de academia? É. De academia. Boa. Tá. Eu imaginei. Eu acho que também imaginei. tem um... Vou falar muita besteira, se falar muita besteira a gente corta. Cetim, seda, é uma parada difícil de pegar também, ou eu tô muito errada? Cara, eu acho que não. Não é tão difícil de pegar. Tá. Mas aí é isso, você deixa tipo assim, vai ter efeitos diferentes. Se você pega uma de algodão, você vai ter uma cor muito forte. Você vai ter assim, você pega uma blusa de algodão branca e aí taca um tingimento por cima, você vai ver aquela cor. Numa seda, ela vai ficar um pouco mais opaca, eu diria. E no cetim também é a mesma coisa, mas pega. Entendi. Pega. E aí você, tipo assim, mergulha bastante, se for o caso, deixa mergulhado um tempo. E aí deixa secando o tempo que for. Legal. Você falou que você tentou fazer quando você teve essa experiência negativa com o tingimento, que você tinha uma branca e uma preta, e você tentou fazer um tie-dye com água sanitária. Eu me lembro que na época que eu dei uma louca na minha cabeça, eu devia ter, sei lá, isso devia ser 2011, 2012 no máximo, e tinha uma moda de fazer tie-dye, ou então um short a metade. Quem nunca? Aqui era escuro, aqui era um degradê mais claro, e você colocava na água sanitária, ficava 30 horas e tirava, e eu rasguei vários shorts com água sanitária. Eu rasguei vários, porque o tecido ele não só tira a cor, ele morre. Como é que você muito fez? maluco. Me diga. Eu não Você vou lembrar mergulhava? exatamente, mas eu mergulhava. Porque a minha experiência com o tie-dye de água sanitária, que eu diria que é a minha dica, é assim, não mergulha, porque a água sanitária é extremamente corrosiva mesmo. Então, pega uma esponja de cozinha normal, bota a água sanitária na esponja e vai passando, só passando. Gente. Porque aí fica muito mais leve e tem o mesmo efeito. Eu vi uma galera fazendo com spray. Pode ser com spray também. O jeans, de fato, talvez seja... O spray até seja melhor porque você precisa de um pouquinho mais, porque ele é um tecido um pouco mais duro, né? Mas assim, de uma maneira geral, pega uma coisa pra passar mesmo. Não mergulha, porque de fato a água sanitária ela é muito corrosiva. Então vai dar uma deteriorada no negócio a ponto dele talvez desfalecer. Igual o cabelo, né? Depois de um tempo, você tem um corte químico se você não oxigena o negócio direito. Entendi. Eu acho também que o meu... A fita não tá afim de ficar no cenário, gente. Tudo bem. Sim, No só cenário pra gente de ver o cenário. Outra coisa que eu ia falar. Você falou do vestido de veludo que você comprou, que você vai usar ele por muito tempo ainda, tanto na vida como pro figurino, enfim. Na vida ainda não tive muita oportunidade, tô esperando. Vai acontecer. Uma premiação, um evento. Quando acontecer, você manda foto e fala, gente, era esse o vestido? Esse era o vestido de veludo que eu comprei, chiquérrimo, que eu paguei R$40, entendeu? Muito Mas assim, nesse caso, às vezes a gente compra uma peça, tem peças que são muito específicas. Eu, por exemplo, eu sou a pessoa que usa preto, branco e cinza. Jeans. Acabou. Eu não vou me arriscar a comprar um vestido de veludo, galera. Que primeiro, eu vou usar uma vez, eu vou ficar insegura. Segunda vez eu vou falar, já usei uma vez. Porque eu tenho esse problema. Aí o que eu vou querer fazer? Cortar. Eu vou querer tingir, vou querer fazer alguma coisa. Faço bastante. Isso que eu queria saber. Sobre, a gente falou de tingir, que já dá aí uma vibe, que eu já fiz muito quando eu era mais novinha, tava à toa, vou pintar uma roupa. Pintava, depois estragava, enfim. Deixa pra lá. Mas, e sobre cortar, e sobre customizar, fazer virar uma outra roupa, um vestido de manga longa, corta, bota curto. Sabe? Isso eu daí. acho que assim, é a melhor coisa para começar a desenvolver a relação com você. Deixa eu achar a palavra que eu quero. Você interferir no seu próprio vestuário, no sentido de, tipo assim, não só você ter as suas roupas que você comprou, que alguém fez e aí você usa. Entendi. Eu acho muito maneiro começar por aí, assim, aprendendo corte, e vai ter várias cagadas mesmo, vai dar errado, vai ter um negócio que você vai olhar e vai falar, ai que lindo vou fazer, e quando você se olha no espelho, você fala, caramba, estraguei uma roupa. Caraca!
Eu já fiz muito isso. Já. Eu fiz A última muito vez isso. transformei uma blusa linda num tecido diferente, eu nem sei dizer qual. De frio assim, falei, vou fazer um cropped, não tenho nenhum no meu guarda-roupa. Não deu certo não, porque o tecido começou a desfiar, era uma coisa linda, começou a desfiar, e aqui eu fiz um Vzinho ainda, um triângulo ao contrário. Isso até ficou legal, mas a parte de desfiar, gente, não dava, cada lavada era um desfiamento. Eu tô falando que eu tô aqui com uma calça. E aí? Não, mas a sua A desfiadinha calça. é bonitinha, amiga. Não, mas a desfiada tem faz mais, parte. gente. Daqui a pouco, olha aqui. Não. Daqui a pouco tá indo embora, tá aqui, ó. Desfiada Olha faz aqui. parte. Mas agora, essa Sim, blusa... Por exemplo, recentemente eu fiz, agora dando um exemplo positivo, eu comprei um vestido na Shein, que eu descobri que não fala Shein recentemente, é Shein. Sim. E eu falo Shein. Chocada. Eu sempre falo Shein. Aí agora eu falo Eu sempre Shein. falei Shein, que não, nem é nada, né? E eu Mas acabei de descobrir que tem essa outra forma de falar. Que pra mim era é Shein. Pra mim O era correto é Shein. Eu descobri. Quero, Mas agora, vamos gente, continuar deixa eu falando falar. Shein mesmo, que tá bom. É isso, galera. E aí era um vestido de veludo molhado também, tubinho verde, e eu simplesmente nunca usei e não tinha vontade de usar. Todas as vezes que eu vesti ele eu falava, caramba, nada a ver. E eu transformei ele num conjuntinho, que eu já achei muito melhor e que eu já uso muito. Caraca! E eu uso muito mais esse conjuntinho, eu jamais usei ele como vestido, ele era junto e eu só transformei num conjuntinho. Eu amei. E aí eu já usei, tipo, no dia que eu cortei, já saí pra rua com ele. E você mesmo que Eu fez, sem a máquina e Sem a máquina, eu cortei porque esse eu nem dei ponto, assim, eu só cortei, vi que tava bom, dei uma brechinha e saí, mas eventualmente você pode precisar dar um ponto. Aí você dá um ponto, eu dou o ponto na mão mesmo, porque como eu falei, eu nem tenho máquina em casa, na verdade. Quando eu preciso de algum trabalho que vai me exigir mais, eu tenho uma amiga, que é uma grande amiga, que é uma costureira assim de mão cheia. Muitas vezes eu chamo ela pra trabalhar comigo meio que como assistente, e aí eu é mais para essa área de fazer costuras industriais que eu não sei fazer, de verdade. Primeiro, assim, porque você tem que ter uma noção de modelagem que não é só fazer a modelagem, é você realmente ter o olho da coisa, de pegar, cortar e falar, não, isso aqui vai encaixar nisso aqui, isso aqui vai dar certo. Quando é uma peça simples, você consegue fazer isso, tipo assim, uma saia, a coisa mais fácil do mundo de se fazer no mundo. Eu faço uma saia em 5 minutos. Me dá um pedaço de tecido que eu junto e eu faço uma saia. Agora, uma jaqueta que tem cava aqui, que tem ombro, que tem tudo, eu não sei fazer, não tenho capacidade de fazer. Entendi. Aí eu chamo, aí eu... A gente tem essa parceria, Tem essa que é sempre parceria. bom também ter uma parceria, hein, galera? Sim, A gente agora tem uma parceria aqui, ó. Precisei da roupa, A corta pra parceria. mim essa roupa aqui, cara, que eu tô na mão. Mas Vai cortar ser é legal. Uma coisa que também eu ia falar, que eu até deixei anotadinho aqui, que, por exemplo, você falou técnicas de costura. Uma coisa que eu acho muito maneiro pra desenvolver mão de costura é treinar bordado. É diferente, porque são costuras diferentes, inclusive é uma linha diferente, uma linha mais grossa, e a agulha mais grossa. Tem, na verdade, diferentes espessuras, você vai pedir, dependendo do que você quiser, se você for fazer uma estampona, você vai pedir uma linha mais grossa, se for fazer uma coisa mais delicadinha, você pode vir mais fina, mas é uma agulha diferente, uma linha diferente. Você normalmente pode fazer em qualquer tecido, mas vão tecidos que vai ser melhor. E é bom pra você treinar os pontos em qualquer coisa da internet, se você consegue, eles te mostram os diferentes tipos de pontos. Você jogar assim, pontos de bordado, vai ter várias imagens na internet mostrando o ponto zigue-zague, o ponto normal, tem um ponto que é ponto pirulito, que é com 2 cores, e aí você vai fazendo. E aí vai treinando mesmo. Eu continuo sendo horrível em bordado, não sou boa. Porém, eu posso dizer que eu consigo fazer um, se eu precisar pra alguma coisa. Ainda mais se for mais abstrato, se não tiver que ser assim, escrever, eu não tenho capacidade. Mas se for pra fazer uma coisa mais abstrata e tal, é possível. E também acho que é um negócio que às vezes você pode jogar no figurino, que você tem uma coisa simples e aí ele dá um brilho, ele dá um destaque, uma coisa muito legal mesmo. Eu acho que vale nessa linha de customizações baratas que você pode fazer
pra mudar um pouco e dar uma vida pro seu figurino, eu acho que treinar bordado é uma delas. E que vai também te dar a skill de ficar boa em costurar de mão. Boa. E esse mesmo ponto, esses pontos do bordado, em algum lugar eles podem ser usados também para costura normal da roupa? Você acha que Até vale pode. a pena? Até pode, sim. Dependendo. É porque a costura de roupa é mais fácil, na verdade. Eu digo que o bordado ele é bom porque você vai pegando a mão e vai pegando a mão de como costurar rápido e tal. Mas na costura de roupa, ou seja para dar um ponto em algum lugar, ou seja para realmente fazer, você não precisa exatamente da perfeição da coisa, porque tudo bem se ficar feio, porque fica pra dentro. Então não tem problema você não fazer uma linha certinha, você não pegar do ponto aqui e seguir do ponto exatamente aqui. Então assim, sim, você pode usar, com certeza vai funcionar, mas na verdade é um trabalho a mais que você vai estar se dando. Entendi. Porque não precisa. Mas se você souber fazer, você vai saber fazer um ponto normal. Você vai saber dar uma costura normal. Entendi. E é legal que isso que você tá falando sobre que dá uma diferença no figurino, no bordado, que tem uma personagem na peça que a gente fez, a última montagem na faculdade, essa da Minha Coragem, que tem a personagem Ivete, né, que é a prostituta, e como a peça se passa nos anos de 1630, então ela tinha uma meia que vinha até aqui, aquelas meias fininhas, era de cor bege, meio roxo, assim, sabe? Só que aí tava muito bonito, e ela tinha um bordado em cima e tal, tava muito bonito. E a Aline, se não me engano, que estava ajudando a gente nessa parte do figurino, ela manchou, pintou e tal, fez todas umas manchas assim, ficou bem legal. E depois a Bianca veio e fez uns bordados. Nossa, ficou lindo. É um negócio que muda, assim, né? Dá um toque. Um brilho, eu vou mostrar aqui pra vocês. A Bianca é a própria atriz? Não, a Bianca, ela é uma das atrizes da montagem, mas não é a atriz que estava usando a meia, não. Eu tenho uma colega de faculdade que ela justamente, ela faz figurino comigo, faz na faculdade, e ela é muito disso aí, e ela borda, ela é louca nos bordados. Então ela começou, desde que ela aprendeu, ela começou e não largou mais. Olha esse vestido de noiva que ela fez. É uma coisa que, juro pra vocês, não é tão complicado de fazer, é simples. E olha a cara que deu pra coisa. Ficou outra coisa. Fica maravilhoso. Se quiserem, eu consigo a autorização dela, eu acho, pra botar também nos Se edição do puder, vídeo. sim, eu gostaria. Gente, não é incrível? Ficou lindo. Deu um negócio, eu fico maluca com esse vestido de noiva dela. Ficou lindo, lindo. Realmente é uma coisa que, se ela não tivesse a prática, talvez seria um pouco mais difícil. Mas é uma não coisa é tão simples. difícil. Se você ver, não é perfeitinho, não é um negócio que começa exatamente no ponto aqui, vem aqui, vem. Não, ele é. Mas é lindo. Lindo. Dá todo um charme. Se vocês puderem ver, vai ser legal. Senão vocês ficam aí na curiosidade. Aí com a gente. A gente bota a roupinha dela, ela vai. Aí vocês veem, é verdade, eu já vi várias coisas assim. Eu acho que quando você vai elaborar um figurino, na verdade, você volta um pouco antes de chegar nos materiais. Primeiro, lógico, né? Você vai ler o texto, fundamental. Fazer já uma análise técnica em cima desse texto, o ideal é já ir cena por cena, destacando, fazendo um mapeamento do que você vai precisar. Dependendo da sua função, assim, muitas vezes eu pego figurino e objeto também, cenário também, então já vê os objetos também junto. Mas se não for o caso, faz o mapeamento do figurino, personagem tal, aí vê se fulano vai ter que trocar de figurino, se fulano vai usar só esse figurino, como é que funciona. No teatro, graças a Deus, isso é mais simples, então tipo, você tem passagem de dia, mas os caras não precisam mudar de figurino, graças a Deus, porque a linguagem estabelecida é essa. Mas num filme, por exemplo, realista, você vai mudar de dia, a mesma personagem vai ter 600 figurinos diferentes. E aí você faz primeiro essa análise técnica, a partir do texto. Aí você vai ter uma conversa com o diretor, né, pra entender também qual é a abordagem que ele vai dar pra esse texto, porque às vezes vai ser, o cara tem ali o texto, mas ele fala, não, mas é tudo extremamente surrealista, é outra pegada, é um negócio loucura. E aí, ou então não, a gente vai pegar esse texto natural como ele é,
Pra gente, pro figurino, eu diria que normalmente é mais simples quando é natural. Porque é aquela coisa, né? Ah, beleza, fulano usa vestido, Beltrano usa uma camisa social e uma calça e vamos só entender qual é a época. Sim. Mas eu diria que o mais legal é quando vira uma certa loucura, assim. O Espectador Condenado à Morte, por exemplo, é um espetáculo que ele se passa todo num tribunal. E aí você tem ali o juiz, o advogado de defesa, o promotor, as testemunhas e o público são os espectadores. Então é uma peça, o público são os espectadores é péssimo. Tem júri, né? É isso. Sim. É como se fosse o júri e tem um espectador que é o condenado. E aí, teoricamente, eu poderia fazer um tribunal normal. Todo mundo de gravata e calça e paciência. Só que é uma peça completamente nonsense. Tanto é que é isso, é uma peça que o acusado é um espectador da plateia, assim. Você passa a peça inteira acusando uma pessoa que não sabe de nada. Que vai lá pra assistir. Que vai lá pra assistir. Que paga o na ingenuidade, entendeu? Às vezes é mãe de aluno, entendeu? Que agradável. Que sai lá do interior. Sai lá do interior pra ver peça. Pega uma van, traz a família. Traz a família. Aí, Faz a caravana da galera, hein? E aí era uma peça totalmente nonsense. E aí eu falei, não, beleza, eu vou usar o código, que é o terno e a gravata e a coisa toda, mas eu vou dar uma pirada nessas coisas aí. Então eu tinha, por exemplo, o defensor, ele tinha uma perna de calça social que era uma calça e a outra perna era uma outra calça totalmente diferente junta. E isso numa calça social mesmo. Eu amo essa calça, eu uso ela pra mim. Como é que você fez essa calça? Eu peguei 2 calças que já existiam do acervo pessoal meu / da minha mãe. E aí eu separei essas 2 calças, eu levei elas pra costureira e eu falei, olha, eu preciso que divida isso justamente porque assim, aí quando a gente tá falando de alfaiataria, é uma costura muito delicada, porque se você não faz o negócio direito, fica troncho. E aí perde todo o modelo da coisa, assim, por exemplo, essa calça, se eu não costurasse ela perfeitamente, se ela não fosse perfeitamente costurada, se ela ficasse meio esquisita, é diferente de uma calça de elástico, sabe? Então, assim, fui na costureira, deixei, aí fui metade de um lado e metade do outro, corta aí e junta numa calça só. E as duas eram alfaiataria? As duas eram alfaiataria. Não necessariamente elas tinham exatamente o mesmo corte, mas era um corte parecido que deu ali pra juntar. Aí fiz isso para um advogado. O outro advogado, por exemplo, ele tinha um terno que só vinha até aqui. E aí o outro braço do terno era longo demais. Que legal. E aí a calça tinha uma metade da calça que vinha até o joelho. E aí a juíza era uma coisa assim, era uma beca de juíza. Só que a gola era uma coisa meio de vampiro, assim, que era um juiz que ele é bêbado. E aí ele passa o júri inteiro, o tribunal inteiro de ressaca, sem paciência. E eu fiz uma coisa meio vampiresca pra ele. Então eu fiz uma gola com os Dráculas, assim, gigantes. Que legal! E aí a menina ainda pintava o cabelo de cinza. Era isso, assim, era uma coisa bem vampiresca. Que legal. E aí eu tentei dar essas viajadas, assim, de trazer o código, mas justamente por ser o nonsense, pegar uma coisa que seria o normal e levar pra um lugar um pouco mais surreal. Então eles tinham também meião colorido de vez em quando, entendeu? De repente puxava a calça e você via um meião todo colorido, umas coisas assim, uns detalhinhos. E aí é basicamente isso. Depois que você tem a conversa com o diretor para entender qual vai ser a abordagem do texto, aí você começa a pesquisa. Eu tendo a sempre criar tipo um mood board para botar todas as minhas ideias, assim. E aí nesse momento eu acho que vale você catar todo tipo de referência, até coisas que talvez na hora não necessariamente façam sentido ou sejam aplicáveis, tipo assim, vou fazer um mood board da Dmítria. E aí para o seu figurino
mas eu vou botar ali uma música, eu vou botar ali um negócio pra eu entender o que eu tô, qual é o meu imaginário dessa personagem. E aí uma vez que a gente tem isso, aí já define um pouco cor, já define um pouco qual é a imagem que a gente está buscando. Pode buscar referência imagética, né, de outros personagens que já existam também, que dialoguem. Enfim, buscar tudo que você pensa, reunir isso talvez num grande quadro, e aí tem tanto plataforma online para fazer isso, quanto você pode fazer isso fisicamente também. Tenho amigos e gente de faculdade, professores de faculdade que fazem pranchões mesmo físicos, que é uma coisa mais linda do mundo, assim, são colagens Legal. que é isso, é quase como se fosse assim, a arte visual da peça, como é que eu vejo esses personagens e essa história, né, essa dramaturgia. E aí, a partir disso, você vai pesquisa de material. Aí você vai levar em conta várias coisas, né? Primeiro, dinheiro, né? Se tem dinheiro pra gastar, se não tem dinheiro pra gastar. Se não tem dinheiro pra gastar, é lógico, vai trabalhar com o que tem, mas você também tem que ter o que você busca minimamente na cabeça. Então, às vezes você vai comprar tecido, aí você vai viajar louca na loja de tecido, ver preços e possibilidades, e aí você vai vendo as texturas e ver o que faz sentido, o que... Desde textura até cor, assim, o que dialoga com aquilo que você está procurando. Ou se você não tiver, vai trabalhar do que já existe e vai buscar esses materiais também no que já existem, assim. O Morte e Vida, por exemplo, eu não fiz parte nem um pouco do processo de criação, nada disso dentro do figurino. Agora que eu comecei a estar trabalhando lá na Ensaio Aberto com isso. Mas eu vi, assim, que eles tinham muitos... Uma vez que já tinha sido definido como é que ia ser, os materiais, os tecidos, todos ali conversam entre si, todos vêm de uma pesquisa inicial que já entendeu mais ou menos o que estava ali buscando para mostrar de resultado. Agora, por exemplo, eles vão fazer uma coisa sensacional, nem parece que é teatro quando eu falo assim, que é negócio de quem tem a bufunfa. Mas a gente vai fazer a montagem da Exceção e a Regra do Brecht. Vai ser ano que vem essa montagem, só que isso significa que a gente já está trabalhando a partir de agora, porque eles são muito tempo de trabalho em cada montagem, assim. Então, a gente está trabalhando o texto e vai começar a trabalhar figurino, cenário, todas essas coisas. Vai abrir oficina para isso. E eles vão para Marrakech comprar tecido. Que isso? Porque eles fizeram toda a pesquisa, eles montaram, assim, tem mais de 1000 imagens de referência, sem brincadeira, mais de 1000 imagens de referência. E aí eles viram quais são os pigmentos que eles querem, quais são os tecidos que eles querem, os aviamentos, né, que são tipo detalhes, pingentinho, um negocinho que você bota aqui, tudo isso dá muita vida, né? E aí eles vão comprar tecido. E aqui, quando você fala eles fizeram essa pesquisa, é toda a galera incluindo os atores ou é só essa equipe voltada para indumentária, para o figurino? Então, eu não estava na companhia ainda quando eles fizeram essa pesquisa, porque essa pesquisa já tem um tempo. O que eu entendo é que isso fica focado o fazer essa pesquisa de fato é mais com quem tá no figurino. E quem tá no figurino não é só a Beth e o Reinaldo, não. É tipo, tem atores que fazem parte do grupo de figurino, por exemplo. E aí essa galera tá toda incluída no trabalho. Mas uma vez que essa pesquisa tá pronta, ela é dividida com todo mundo. E todo mundo tem que conhecer ela e tem que entender dela para quando o processo começar, não vir, assim, o ator entender também o que ele tá vestindo. Entender de onde é que veio aquilo que está sendo proposto. Entender que isso não foi simplesmente tiraram da cabeça. Isso aqui veio dessa pesquisa, tem um fundamento, entendeu? Então tem esse estudo bastante, assim. Nem sempre a gente tem tempo, né, de socializar todas essas coisas. Eu agora, por exemplo, no Morte em Retalhos, que foi no final do ano passado, foi uma loucura da minha mãe, eu quase matei ela, cara.
Porque ela resolveu fazer 3 textos em um espetáculo. Eram 3 textos que dialogavam minimamente, mas eram 3 textos. Isso significa que realmente eram... Cada texto era o quê? Uns 10 personagens, talvez um pouquinho mais, 11, 12. E aí, ou seja, né? Loucura. Loucura. E eu fazia figurino e cenário. Então, tipo assim, loucura máxima. Infelizmente, eu não tinha muito tempo de conversar com os atores pra explicar. Ah, gente, eu fiz essa pesquisa, essas aqui são as minhas referências. O que eu consegui mandar para eles de referência, eu mandei. Mas muitas vezes eu chegava e falava, então, é isso, veste aí e vamos ver esse cara. Bora. Basicamente, dá seu tamanho. E paciência, sabe? Entendi. Porque tudo depende, é isso, assim, infelizmente, o teatro já é precarizado. O que é periférico à interpretação, eu diria que às vezes ainda mais precarizado, assim, porque mesmo vocês estão ali ensaiando a montagem, vamos supor, começa em agosto e vai ser feito em novembro. O figurinista só vai ser chamado em outubro. Sim. Aí, tipo, não tem o mesmo tempo, você tem que fazer as coisas ali e entregar. Sim. Foi legal a gente entrar nesse assunto que inclui, para além da equipe de figurino, todo mundo que está envolvido no espetáculo, porque a gente trouxe muito isso também para as aulas, porque além de figurinistas, com muitas aspas, a gente é atriz. Com nenhuma aspa. E esse trabalho, a gente vem desse coletivo de audiovisual, que é um coletivo independente, a gente faz tudo, e vem de um coletivo de teatro. Que é na mesma pegada, com a mesma galera, faz tudo do mesmo jeito. E começou, inclusive, porque precisava fazer tudo. Então, tipo assim, chama aquele fulaninho ali que faz um negócio, e aí o fulano daqui a pouco tava dentro do grupo. E a gente, enquanto atriz, pra criar um personagem, inclusive até na faculdade a gente aprende mesmo dessa forma, a ver o personagem para além daquele texto ali, né? Pegar o figurino, pegar um cabelo, pegar uma música que gosta de ouvir, um perfume que talvez ele tenha, enfim, tudo isso que ajuda nessa criação do personagem. E aí, que eu não participei ainda de um espetáculo ou de um filme que tivesse uma pessoa de fora para fazer o figurino e que chegasse e falasse, olha, Mundi, é isso aqui que eu pesquisei pra você. Eu que fosse pesquisar pra ver se eu ia ter roupa. Entende? E quando eu fiz esse papel de ir na DET pegar o figurino e falar, veste aí, vê se cabe, eu também não fui nessa vibe, porque tinha outras coisas pra me preocupar e não tinha tanto tempo, né? E era mais um apoio mesmo, né? A todo mundo ali da galera, assim como outras pessoas estavam fazendo várias outras coisas. E um incentivo também da faculdade para que a gente visite outras áreas, que eu acho isso muito interessante. Mas assim, eu me peguei pensando justamente durante o processo de organizar todo o roteiro para essa oficina. Falei, caramba, quando a gente que, enquanto ator, quando tem uma outra pessoa para escolher a nossa roupa, beleza, a gente vai vestir, mas e aquilo faz parte da minha construção de personagem. Como é que fica essa conversa, né? Esse diálogo? É complicado, porque às vezes você... Eu, por exemplo, na Morte em Retalhos, eu tive um problema com um ator que se recusava, falou, isso aqui não tem nada a ver com o meu personagem. E você fica assim, porque ao mesmo tempo, você também, eu não gosto nem um pouco de autoritarismo, então eu não gosto de virar e falar assim, não gostou, o problema é seu. Não vou falar isso, ainda mais que assim, eu ainda tenho essa questão, né, que eu trabalhando com a minha mãe, eu gosto muito de me desassociar um pouco da figura de filha, então eu não gosto de chegar pra ela e falar, resolve esse problema pra mim que tá me dando problema, entendeu? Eu gosto de eu resolver os problemas. Só que às vezes acontece isso, às vezes acontece de você... aí é um diálogo, assim, o quanto que você tá disposto a ceder e o quanto que o outro também tem que estar um pouco minimamente disposto a ceder, porque nesse caso eu desisti de brigar e eu falei, tá bom, faz do jeito que você quiser. Porque você tinha vários... Tem outros 500 milhões de pessoas exatamente. pra me preocupar. Se você não quer que eu me preocupe com você, é ótimo. De bola, Perfeito. Menos um, exatamente. Nesse caso que você até perguntou, né? Lembra que a gente fez o piloto da série A Casa Azul? Como eu tava como atriz, teve a figurinista, né? A Maria.
E aí eu lembro que ela sempre me mandava mensagem perguntando o que eu pensava da minha personagem a respeito na cena tal, como que eu sentia ela naquele momento, porque a minha personagem era uma blogueira. E aí, uma blogueira ninfomaníaca. Então, sempre tinha um quesinho, sempre tinha um quesinho dessa sensualidade, essa coisa dela. E desse blogueiro, dessa ser blogueirinha, né? E aí ela sempre me mandava fotos do que ela tava pensando, e como ela não tinha tudo, então algumas peças eram minhas, ela pedia pra eu mandar foto e aí ela casava, falava, olha, eu pensei trabalho junto, isso né? aqui, isso, legal. exatamente. É legal também, mas nem sempre dá tempo, né? Realmente. Mas eu acho que foi mais por essa parte do acervo dela ser pequeno em relação para todos os personagens. E aí, como ela precisava também de alguma peça minha, ela montava, me perguntava coisas e tal, mandava fotos. E aí ela falava, ó, isso eu acho que sim, isso talvez não e tal. E no dia a gente decidiu o que ia levar, o que não, e foi isso. Mas testando realmente na hora. Isso é uma coisa que às vezes acontece, assim, por exemplo, teve uma vez que eu fui fazer um curta. E inclusive eu pedi pro pessoal da Cal para pegar algumas coisas emprestadas. Só que a atriz protagonista, ela era grande, e na Cal quase todas as roupas femininas são para mulheres muito magras, assim. Então, eu achei coisas, mas as coisas que eu não achava que ficava tão legal. E aí eu falei, cara, vamos ver o que você tem que eu possa usar. E aí às vezes você tem que ir para esse lugar um pouco de ter que pegar, tipo, se não tiver dinheiro, não tem muito como fazer e tal. Você às vezes tem que recorrer para isso, assim, o que o ator mesmo tem, que aí certamente cabe nele, certamente vai ficar bem nele, né, porque é a roupa dele. Sim. E tentar ali dar um jeito, inventar um negócio, porque às vezes é o recurso que você tem, dialogar com ele, de já ter uma ideia em mente e buscar algo no próprio acervo da pessoa. Sim. Isso de pegar do acervo foi uma das coisas que a gente até falou em outras aulas, olhar o saco de roupa que você ia doar, que aí você consegue talvez cortar alguma coisa ou tingir, enfim, reaproveitar, né? A gente sempre, nos nossos filmes, a gente sempre usa muito do acervo pessoal, né? Porque é sempre muito sem recurso, então aí a gente acaba pegando das nossas coisas. Mas, por exemplo, já teve roupa minha que a Larissa usou em filme, então a gente acaba que vira um acervo geral de todo mundo, né? Gente, de um grupo, compartilhar, assim. é isso mesmo. Tipo, roupa assim, da minha mãe, sabe assim, coisas de volta família. e meia aparece, tipo, tem os amigos que falam, cara, já aconteceu. Vou fazer um photoshooting amanhã e não tenho roupa nenhuma, só tenho a ideia e a modelo. Eu falo, tá bom, beleza, chega aqui em casa, vê aí, dá uma olhada. Pega o que você quiser, me traz de volta amanhã e vamos embora. Sobre compartilhar, eu acho que é importante, né? Você vai criando esse contato, você vai criando esse laço e aí uma mão lava a outra. E eu acho que dentro do nosso processo, enquanto artista, também é fundamental. Até não só para isso, mas para várias outras coisas também. Eu acho que especialmente o teatro, assim, ele é uma arte extremamente coletiva. Você não faz teatro sozinho. Quer dizer, você até pode fazer, mas não vai ficar bom. Sozinho não é só um ator em cima do palco, não. A gente fala exatamente. sozinho, mas aí tem toda uma coisa por trás. Tem muita gente, você tem, não é nem só tipo a direção, você tem o departamento todo de arte, você tem figurino, cenário, objeto, você tem iluminação, você tem o quê? Sonoplastia, você tem área técnica de os montes, é muita coisa, assim. Então preparação vocal, preparação de corpo, uma série de coisas. Aí vem uma parte burocrática de Produção, inferno. É muita coisa, mesmo que uma pessoa saiba fazer tudo isso, que bom, mas você vai dar conta. Você não consegue, você não faz teatro sozinho. Impossível. Jamais, assim. Então, eu acho que é legal mesmo você criar essa rede. De criadores, de pessoas que... você não se considera figurinista. Mas eventualmente, se você precisar fazer, você vai fazer, aí você vai falar comigo, aí você vai falar com ela, você vai falar com fulano. E a gente vai criando. Eu penso muito, pode ser um pouco poliânico da minha parte isso, mas eu sou socialista. Para além de tudo, a gente tem que estar aqui também
para construir uma arte que seja coletiva. E aí poder eu sempre tento ajudar no que eu posso. Quem me conhece sabe que é muito difícil eu dizer não para as coisas, apesar de eu dever dizer muito mais não do que eu digo. Porque eu vou fazendo 1 milhão de coisas, uma embolada na outra. Mas eu acho que é isso, cara. O espírito é um pouco esse, assim. Tanto é que eu já não pego mais só figurino, eu pego figurino e objeto. Aí daqui a pouco já estão me empurrando no cenário, eu já falo, tá bom, vambora, vamos fazer esse cenário. E aí, quando vê, tá fazendo tudo. Quando vê, você tá fazendo todas as coisas. E aí se joga. Sim. Que é gostoso demais. É uma delícia. Eu acho que você já citou isso, mas eu ainda queria saber um pouco mais sobre essa junção de você fazer o figurino e também fazer o cenário e pensar nos objetos, porque tudo no final das contas é uma única coisa que tem que funcionar. Exatamente. Né? Então, e aí, tem que ter uma mesma linguagem, uma mesma estética às vezes, né? E aprendi, agora eu tô... Peraí. Momento tela preta e branca. Sim. Então, como você falou que muitas vezes você acaba fazendo esses 3, né? Para além desses 3, você ainda faz algumas outras coisas, mas eu acho que esses 3 que estão ali casando pra contar essa história sem a fala, quando faz separado, como que é também fazer junto? Pois é, isso é legal. Assim, eu acho que, primeiro de tudo é isso, eu falei de conversar com o diretor, mas pensando em coisas que eu fiz toda a direção de arte. Agora, às vezes você vai ser chamado para fazer o figurino e tem outro diretor de arte, ou então você vai ser o diretor de arte e vai ter uma figurinista. E esses departamentos, cara, eles têm que dialogar muito. E não é só a parte cenário e figurino, não. Se você está fazendo a direção de arte de um espetáculo e você não está entendendo como é que vai ser montada a luz, por exemplo, você não está imaginando que o cara vai jogar um vermelho que não vai conversar com o amarelo que você propôs, e aí você vai ter que... Então, assim, todos os criadores têm que conversar. Quando eu comecei a trabalhar na Ensaio Aberto, lá é outro lugar, é outra realidade, assim, porque como tem estrutura e tem como fazer as coisas funcionarem, as coisas funcionam em outro nível, assim. Então, o processo de criação é muito diferente. Eu fiquei muito impactada com isso. Por exemplo, uma coisa que é comum pra gente, e eu acho que na verdade é até comum pro mercado do teatro brasileiro no geral. Você monta a peça, muitas vezes você vai montar a peça, às vezes você vai ensaiar em um lugar onde não é o teatro, né? Não é onde você vai apresentar, o palco é diferente, as coisas são diferentes. E aí você ensaia tudo, e aí na véspera ou 2 dias antes você vai montar a luz, por exemplo. Sim. No Morte e Vida Severina, a gente criou a luz durante os ensaios. Ixi! Ai, meu Deus. Amiga, calma. Tadinha. Daqui correndo, assim, calma. A água caiu. Calma. Calma. Tá tudo bem. Achei. Desespero. Não, então não posso levantar pra pegar minha não água, achei, mas não. eu corro pra quando eu deitar. Eu não entendi que a água caiu, ela saiu correndo. O que houve? Tá aqui. Isso. Nada aconteceu, gente. Tudo bem. Voltei pra mesma pose aqui, ó, inclusive. O Morte e Vida. A gente criou a luz durante os ensaios. Caraca. Muito doido, né? Tipo, pra mim, primeira vez, esse tipo de experiência. Então, e a gente tava ensaiando e aí o diretor do lado do operador de luz com a mesa ali, e aí ele ia apontando, isso aqui assim, bota ali, âmbar ali, tal, ali tá. Funcionou, então grava essa luz. E aí, cena 1 gravou essa luz. Boa. E aí, à medida que... E detalhe, eles ensaiavam com o figurino. Quando começou os ensaios, todos os ensaios eram com o figurino. Já tinha O que ter elenco tudo, inteiro então. com o figurino. Então, assim, é outra coisa que dá, né? Porque tudo dialoga muito. Beleza, o cenário ele é construído antes, porque justamente todo mundo ensaia já com o cenário pronto. Mas isso também já é uma coisa, né? Porque muitas vezes você tá ali ensaiando e aqui vai vir uma mesa, não tem a mesa ainda, mas vai vir uma mesa. Ou então você ensaia exatamente com uma mesa que não é a mesa. Não é a mesa. Vai ser uma outra mesa, mas por enquanto E a essa gente mesa. divide no dia. Com a diferença do tamanho da mesa. Exato. Do peso, se você
eu tiver que carregar a mesa. Exatamente. Trauma. Gente, Mas isso acontece com figurino também. Meus professores na faculdade vivem falando que é muito importante essa coisa do figurino e tal. E às vezes quando você já não tem um figurino que vai ser aquela decisão final, ó, é esse figurino que você vai apresentar, você vem trazendo esboços do que é, do que aparenta ser, principalmente se for saia, vestido, coisa longa, pra poder acostumar. O mais importante de tudo, eu diria que é o sapato. O sapato. Porque assim, o sapato ele fica pra última hora, porque ele aparece menos, né? Ou então, tipo, pode até aparecer tanto quanto, mas a gente talvez não preste tanta atenção no sapato. Só que, cara, você dá um sapato ruim pra um ator fazer, que machuca o pé, que ele não consegue correr, que ele não consegue andar, que muda o passo dele, muda a postura. Isso tudo, cara, e você vai aprendendo, né? Porque eu também já cansei de deixar o sapato pra última hora, e aí chega na hora que merda, o sapato tá desmontando no meio da cena. E é isso. Acontece. A gente sabe que acontece. A gente sabe que acontece. Então, assim, é muito importante, eu acho que todo figurino, você ter ele pronto, você poder ensaiar pelo menos que seja 2 semanas antes, você ter todo o ensaio já sabendo a calça que o cara ria muito e aí rasga na bunda dele que a calça tá apertada, ou a blusa que o outro estica e não tá esticando o suficiente. Todas essas coisas são detalhes que tem que ver, porque às vezes o cara prova e aí na prova, beleza, tá cabendo. Mas e na hora que ele vai fazer isso aqui? Aí a calça rasga inteira. Isso que você tá falando é legal, porque aí a gente entra naquela coisa do recurso, né? Que você falou que a galera tem um recurso diferente do que a gente teria normalmente pra fazer, né? Tanto que tem essas possibilidades que você inclusive tá vendo pela primeira vez, etc. Mas essa ideia do seu professor, sua professora, enfim, é muito interessante, porque de fato, se a minha personagem ela tem uma roupa que vai até o pé, um vestido ou uma saia que seja, e eu não tenho essa roupa ainda, se eu puder ir com alguma coisa que vai que simular, que de certa forma pelo menos vai me dar mobilidade, o entendimento de como é que você vai ter que se mover. Exatamente. Eu acho que é interessante, né, pro caso da gente que não tem recurso da galera aqui lá no seu trabalho. Não só lá, mas tipo assim, o que eu tinha até falado antes, eu acho que às vezes, mesmo no audiovisual, mesmo quando é um audiovisual de guerrilha, como a gente chama, às vezes você tem um mínimo de assim, pensaram em R$500 pro figurino, pensaram em alguma coisa. Ou então tem equipe, não tem dinheiro, mas tem muita gente envolvida pra fazer e tal. Cara, no teatro é sempre menos. Então, a gente trabalha muito com o que a gente tem. A gente vai criando esse tipo de recurso, justamente. Tipo assim, não vai ser esse sapato, mas você sabe que vai ter que ser um salto. Então já ensaia com o salto, porque sabe que não é fácil andar de salto, então tem que ter essa prática, tem que ter esse treino. Sim. Teve inclusive uma experiência que a gente viveu no nosso grupo de teatro, que eu falei que a gente tem essa mesma galera do cinema e tal, que um ator, ele ia fazer uma personagem trans. E ele é bem grande e tal, e ele não tinha um salto na casa dele, né? Ele não tinha nada disso, e ele falou... Que é caro. Pois é. E aí uma menina do grupo emprestou o salto pra ele, e o salto ficou desgarçado, fora que tem tentativas, né? Foram tentativas, e aí quebra um salto, e aí não sabe andar, tem que aprender a andar pra depois fazer a personagem. Então assim, ele ensaiou muito tempo com o salto. E era um figurino também, que era um vestido, um tubinho bem enrolado de glitter e não sei o que, aquele negócio. Ele falava 3 palavras, vinha pra cá. Ele falava 3 palavras, o figurino parava aqui. Então assim, coisas que a gente, se não ensaia com o figurino, não presta atenção. Dá pra colocar uma dupla face, alguma coisa que vai dar uma ajuda ali no dia, né? Então, mas em controvérsia a ele que ensaiou várias vezes, tinha uma última cena que eu também tinha ensaiado, que a minha personagem colocava salto, tinha ensaiado sempre, deu tudo certo. Chegou no dia, a gente teve horas antes pra ensaiar naquele palco, e no ensaio o meu salto enfiou num dos tacos, no vão dos tacos do palco. E aí, 0 possibilidade, tive que tirar o salto, uma coisa que eu já vinha ensaiando, e coloquei uma rasteirinha diferenciada, assim, super extravagante. Ficou outra coisa, né? Dá uma outra... Foi complicado. Adaptações de última hora. Porque lá ainda eu acredito que eles ensaiam já no lugar que eles vão apresentar, né? Mas ainda tem isso, de às vezes a gente ensaiar
né, num lugar completamente diferente do que a gente vai se apresentar, e esse ensaio técnico, tanto de luz como de qualquer outra coisa, vem junto com o ensaio no palco. Em si. Exatamente. E aí você descobre que o chão desliza, o chão desliza, que é outro chão. e aí é desnivelado. E aí você tem que correr, e como que você corre naquele chão? Com aquele sapato. Sendo que quando você corria era tranquilo, né? Porque não escorregava. Aí naquele palco, pronto. Sim. O corpo já E tem muda, palco né? que é inclinado, assim, né? Que tem uma inclinação, e aí você fica... Tá, Ou até mesmo assim, é isso, tipo, no ensaiando na cal, né? A gente muitas vezes o quê? Tá ensaiando em sala. A sala é muito mais reduzida, né? E aí você vai subir para um palco, isso muda totalmente a espacialidade de tudo. Sim. Dos objetos, do cenário e também de deslocamento, de como é que, tipo assim, às vezes pra você atravessar o palco você demorava 20 segundos, agora você demora 30, agora você demora 40, isso tudo parece bobo e simples, mas isso faz uma diferença muito grande, né? Muito. Em todo no sentido total da coisa, né? Porque às vezes a gente pensa que... Eu lembro que a gente tinha nesse espetáculo uma geladeira. E aí a gente ensaiava com a geladeira. Até que o lugar que a gente ensaiava era um tamanho bem proporcional do palco que a gente se apresentou. Mas eu sei que lá deu uma diferença, porque aí você coloca aí um teatro mais velho, um negócio que não dá uma manutenção faz uns anos. Aí a geladeira faz assim. Aí o pinguim que tá em cima da geladeira fica assim. O pinguim não tá aqui, geladeira não tá aqui. Você bota uma água, a água tá, tudo fica assim dentro da geladeira. Aí você arruma na hora ali, 3 horas antes de você abrir a cortina, um papel pra enfiar embaixo, sabe? É uma loucura. Tem que calçar a geladeira, calça a geladeira. É um sofá de taquinho, esqueci o nome daquele pallet, que sai desliza, a pessoa senta, o sofá chega pra trás, você fala, gente... É, dureza. Teatro brasileiro. Exatamente. Mais ou menos por aí. E é isso que realmente, cara, porque esse lugar que eu tô realmente é diferenciado, mas eu digo que não é só na cal, que assim, é no teatro, de uma maneira geral. Sim. Normalmente é isso, você vai ensaiar num lugar que não é o que você vai se apresentar, você não vai ter tudo até pouco tempo antes. Sim. Então a gente vai realmente trabalhando as estratégias que dá pra conseguir chegar o mais perto possível daquilo que estava sendo proposto, né? Sim, mas isso é importante a gente ter esse entendimento pra gente deixar afetar mesmo, pra gente conseguir trabalhar nossa criatividade. Porque se aquilo não te afeta em nenhum lugar, você não vai sair, você não vai evoluir, você não vai pra canto nenhum. Eu acho que quando o é tudo muito principal... pronto, né? Já é tudo muito óbvio, já é aquilo e enfim, né? Não tem pra onde ir. Você até falou que quando é mais naturalista é mais fácil e tal, mas é muito mais legal quando é mais surrealista, quando você pode tipo, explorar outras coisas, né? Outros caminhos. Enfim. Exatamente. Total. Dá até um pouco da sua assinatura na coisa. Sim, com certeza. Porque não que você não possa fazer isso com um figurino naturalista também. Mas é porque um figurino naturalista ele vai ser sempre um figurino naturalista. Sim. Uma coisa dos anos 60, com um vestidinho, com as coisinhas, tipo aquela coisa ali que todo mundo meio que já conhece. Sim, já é subentendida, né? Sim. Já é, enfim. Você pode fazer uma coisa bonita, mas Que talvez não seja menos criativo. inventiva. Sim. E aí sai um pouco desse lugar da criação e vai para um lugar mais só de pesquisa, talvez. Né? Eu diria que isso. Que também é legal e também, tipo, vai te abrir possibilidades interessantes de saber. É muito legal você saber, de fato, história da moda e todas essas coisas, até porque é o que a gente, né, escuta, que não dá pra gente transgredir a norma sem conhecer a norma. Você só tá transgredindo se você souber, né, como é que é feito. Sim. Então, é importante também saber história da moda, saber como é que era nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 2000, ou então no século 17. Mas é legal também você ter um espaço de doideira, de criança, ficar maluco. Eu acho que eu diria só isso, aquilo que a gente estava falando antes de gravar, na verdade, que sempre vai dar medo e eu não sei, mas eu faço esse diagnóstico completamente da minha cabeça, cagação de regra minha, de que a nossa geração ela é um pouco insegura pra caramba das coisas. Eu relaciono isso um pouco com a internet, assim. E aí fica tudo, não sei, não consigo, não tenho capacidade. E cara, quando a gente tá falando de um lugar que é a arte, ainda mais a arte de guerrilha, a arte sem dinheiro, a arte pela arte,
é se jogar, é experimentar muito, é tentativa e erro, isso aqui, será que isso aqui não vai dar certo? Não sei, vamos ver. E se não der, tudo bem também, não significa que você é uma merda por causa disso. A gente Na próxima vai dar. Na próxima vai dar. Ou pode ser que não também. E aí você tenta mais uma vez. E é isso, criação é isso. Criação é muito tentativa e erro até você chegar num momento que você pega e fale, isso aqui eu gostei muito, isso aqui ficou ótimo. Sim. Isso aqui vai funcionar pra caramba. Então o negócio é tentar e se jogar. Como eu falei, tipo assim, eu comecei a fazer essa história e acho que vocês também, por necessidade. Sim. E aí você vai vendo que às vezes alguma coisa te interessa e aí você traz pra esse lugar e é isso.